Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando para você a respeito de você não dar audiência aos podcasts. O que na verdade eu quero convocar você não é para que você vire as costas para os podcasts. Os podcasts estão aí, tá? E eu quero te afirmar que se os principais podcasts, que são meia dúzia deles, eu já apontei para você que são mentirosos, tá? Ok? Os outros que recebem os mesmos convidados também são, consegue entender? Eu ainda poderia isentar aqui para você, eu poderia fazer o bom serviço de ainda isentar um determinado percentual de pessoas, mas eu não vou fazer isso daí, tá? Ok? Isso daí fica por conta deles. Mas o que eu quero falar para você é que eu vou identificar aqui algumas características de podcast que você tenha certeza que isso daí não presta, tá? E que isso daí é fraudulento, tá? E está prejudicando você, tá? Consegue entender? Vou só fazer uma observação aqui sobre uma informação semelhante a essa que está aparecendo aqui, ó. Grandes teólogos que encobrem abusos em suas igrejas. A investigação que descobriu tudo. Outra coisa também, quando você vê um vídeo como esse, por exemplo, você pensa que isso daí está a favor de você, mas não está. Você consegue entender? Por exemplo, provavelmente o grupo de teólogos, uma investigação, uma investigação, e você está vendo que é um canal financiado, que tem símbolo de magia negra. Então essa tal dessa investigação, essa informação para chegar na mão desse sujeito que é financiado, e então ele reportar para você, passou por uma série de aprovações lá por cima para poder chegar aqui. Não é a mesma coisa que eu chegar para você e falar que estou sendo prejudicado aqui e independente de aprovação de qualquer coisa eu estou falando, estão me fazendo esse mal aqui ou estão fazendo isso aqui. É completamente diferente, tá? Significa que isso daí foi completamente julgado e decidido para que a informação chegasse até esse sujeitinho aí, então ele passasse para você. E às vezes as pessoas que ele vai expor aí são justamente pessoas que na verdade não estão agradando esse grupo aí. Ou então pessoas que estavam fazendo errado, mas que eles já estavam com interesse de tirar fora esse pessoal aí, tá? Estava beneficiando, mas agora não está mais a favor dos interesses no momento. Então eles vão e tiram esse grupo de pessoas aí, tá? Ok? Então vou te dar algumas características sobre podcast para você saber quando um podcast, você, ao invés de virar as costas para ele, você vai muito pelo contrário, você vai continuar observando o que eles estão fazendo e você vai apontar para as pessoas, isso daí é para prejudicar a gente, isso daí são mentirosos, são fraudadores, são trapaceiros, são ladrões, tá? Ok? Ladrões, quando se fala de ladrões, você ainda vê como uma coisa distante, né? Por quê? Porque quando se fala de que um político é ladrão, ele está roubando, extraviando dinheiro do governo, né? Esse cara é ladrão, né? E não estou falando diretamente de política, mas de pessoas públicas, de qualquer tipo, tá? Mas você está sendo roubado 24 horas, seu aparelho, suas informações, tá? Todas as suas informações sendo roubadas, tá? 24 horas. Então, qual a característica para você ver que um podcast não presta? Tem criminalistas no podcast? Sim. Esse aí é um podcast para você, esse aí você já sabe que é só fraude. Médicos. Tá indo médicos acadêmicos falando determinadas coisas sobre problemas que pessoas têm. Também não é confiável não, ok? Outra podcast está recebendo pessoas que são membros de determinada seita falando sobre mitos que as pessoas têm a respeito dessa seita. Também não é uma boa não, ok? Deixa eu só organizar aqui a minha mente. Coisas que você não deve ver, tá? Por exemplo, tem discurso de feminismo no podcast? Por exemplo, olha, aquela ladainha mais antiga mesmo de Freud, que a mulher é diferente do homem, a mulher precisa de um tratamento especial, os homens não sabem como corresponder, os homens não têm tido pegada. Feminismo também, você que é homem, corta a sua audiência. Eu até já expliquei para você que, por exemplo, uma indivídua que é uma verdadeira de uma piranha, ela chega num podcast desse daí e ela fala sobre coisas que dizem que são favoráveis à mulher. Uma mulher liga sua internet num podcast desse, ela não é uma piranha, não é verdade?
Mas como o assunto é de mulher, vai ser favorável a ela. Significa que automaticamente a mulher que não se procede como uma tal de uma vagabunda dessa, ela, por tendência, ela vai dar audiência para essa porra. Consegue entender? Porque tá falando de assunto de mulher. Mas você que é homem não vai dar. Você já vai se posicionar ao contrário. Você que é homem, indiscutivelmente você vai ser contra. Ok? Você entender? Pronto. Então você que é homem, você vai se desgrudar completamente, tá? De algum podcast que está promovendo o feminismo. Outra situação. Promoção de satanismo. Críticas, por exemplo, do tipo assim, rabinos falando o que eles acham de Jesus Cristo. Por exemplo, um rabino chega e fala assim, eu não concordo que Jesus Cristo seja o Messias por causa disso e disso. Também recomendo você sair fora disso daí, tá? Ou então, para não ser incisivo com a questão do judaísmo, espiritismo, espíritas estão falando, não, Jesus Cristo foi um ser iluminado. O que seria? Bom, parece coisinha boa, né? Mas eu tô te avisando que o que está por trás é muito pior. Essa prática de magia negra nojenta no seu olho. Ok? Consegue entender? Então, espiritismo, tá recebendo espiritismo, tá falando que existe uma religião que é melhor que a Bíblia e tudo mais. Também recomendo você sair fora disso daí. Poxa, Jorge, mas eu não sou cristão, eu não tenho o costume de acessar a Bíblia. Mas eu tô te avisando. Ok? Consegue entender que o diabo está comendo solto nisso daí, ok? Significa que o diabo que existe, tá? E que ele sabe muito bem, tá mandando nessa porra, ok? Presta atenção. Psicanalista, psicanalista fazem questão ainda de colocar assim, psicanalista fala, sai fora disso daí, tá? Manual de diagnóstico. Você andou convivendo, para você que é doutrinado, você vai tomar no olho da sua bunda, seu cagalhão do caralho. Né? Mas estou falando para você que a vida inteira às vezes nem percebeu isso daí. Como eu também, por exemplo, eu sempre fui contra, tá? Eu sempre não gostei eu nunca gostei de psicanálise, psicociência nem psiquiatria. Mas eu não sabia o que era até eu ser vítima disso daí. Eu só comecei a entender quando eu fui vitimado por isso daí, tá? Sempre achei ruim, tá? Mas eu achava que isso funcionar. Uma pessoa chegava para mim e falava assim, olha, você é psicólogo. Que legal, você vai ser psicólogo. Sim, eu vou ajudar as pessoas com o ensinamento de Deus e você é um psicólogo. Que legal isso daí, você vai colocar Deus naquilo que você faz. Completamente absurdo. É a mesma coisa que o indivíduo falar assim, olha, eu vou fundar uma igreja onde todo mundo vai colocar 2 chifres, tá? Um rabo, e a gente vai chamar Deus de diabo. É como se fosse um troço assim, tá? Presta atenção. Por quê? Porque a psicociência, a psicanálise é um completo de um absurdo, tá? Ok? É uma ciência decadente e fraudulenta. Pronto. Esses são os perfis de podcast que você caia fora, tá? Sai disso daí, ok? Tá? Você vai ver o que eles estão fazendo, tá? Criminalistas, especialistas em crimes, psicanalistas, tá? Feministas, tá? Ok? Tá? Outra coisa, vou falar aqui, qual é o pior feminismo? O pior feminismo, tá? É o feminismo social, tá? Socializado, por exemplo. As feministas, eu até queria falar sobre isso, vou falar nesse vídeo aqui. O movimento das feministas, as feministas, tá? A maioria das garotas que são feministas, tá? Elas são feministas mesmo, assim, feminista de feminismo. Elas são sapatas, entendeu? São garotas assim que elas têm, elas são diferentes, entendeu? E a maioria delas são lésbicas, são gays, né? Então as doutrinas do feminismo se adaptam no movimento delas, consegue entender? E esse movimento é um grupinho de pessoas que é financiado para poder fazer como se fosse torcida organizada. As feministas, elas são tipo torcida organizada. E saindo desse reduto das feministas que são meio sapatazinhas assim, que elas estão sempre ocultas assim, né? E que elas são até maldosas, entendeu? Assim, elas são extremamente misândrias, elas são malditazinhas, consegue entender? Mas é uma minoria, tá? Saindo desse reduto, começa a vir as feministas mais sociais. Vou dar um exemplo de um reduto que tem muitas dessas feministas sociais. Livros, tá? Livros. Se você entrar no reduto de livros, tá? Só mulher.
e é feminismo que está mandando. Tudo isso aqui é meu, só quem fala sou eu. Eu te apontei um reduto, tá, que você vai ver muito feminismo comendo solto ali. E esse feminismo é justamente a transição do pior feminismo, que é o feminismo onde as garotas têm dinheiro no bolso, as garotas que têm dinheiro, que até não são lésbicas, tá? Acredito que essa daí, 20% delas são lésbicas, tá? Ok? E que todas as doutrinas delas são feminismo, tá? Que é misandria e adultério de mulher. Tudo tem que correr para feminismo, adultério de mulher, satanismo e para glamorização do crime, tá? É só quem mostra sou eu, tá? Okay? Eu nunca soube o que os movimentos... Eu nunca me inteirei sobre o que um movimento feminista financia. Tudo isso aqui é meu. Só quem fala sou eu, desde 2011, tá? Então a doutrinação dessas feministas, essa transição das feministas extremas para as feministas sociais, tá? Vem ainda a outra casta, que é a televisão. Pronto. A terceira transição dessas feministas, que são essas feministas outside da mídia, elas são ingredientes da própria mídia também. Aí vem as feministas, aí vem as mulheres da televisão. Pronto. Esses dois feminismos são os piores que tem, tá? Que é o feminismo do adultério de mulher, tá? E da misandria. Tá? Isso daí que sim é uma ameaça para você. Você que é homem, você vai fazer oposição a isso daí, tá? Que é o feminismo do crime organizado do seu bairro, tá? E das seitas satânicas. Bandidos de morro, tá? Ok? Esse feminismo é o feminismo de bandido de morro, tá? De bairros, tá? E de pontos de música alta. E dos satânicos de seitas, que estão no blog post de denúncias.blogspot. Esse é o feminismo, o pior feminismo. Porque esse feminismo aí é o feminismo, por exemplo, do Bolsonaro. Não, ó. Não falei da transição. O primeiro feminismo é o feminismo lésbico, extrema esquerda. Quando sai do feminismo das lésbicas e entra no feminismo das garotas que movimentam dinheiro socialmente e das garotas que socialmente até a televisão, a mídia aberta, esse é o pior feminismo mesmo para você que é homem, que é o feminismo da bandidagem, dos bandidos satânicos, tá? Esse é o feminismo que mais ameaça você como homem, tá? Ok, pronto, então eu expliquei. O que mais? Então, quando você vê um determinado podcast que está tendo uma pegada, outra coisa, um podcast que está sempre criticando, vou dar um exemplo para você, um podcast que promove o uso de coisas ilegais, ok? É ruim, ok? Eu estou dando um conselho para você, tá? Ok? O podcast que promove o uso de coisas ilegais, eles são mentirosos, né? Consegue entender? Poxa, mas não tem... Sim, um indivíduo poderia usar isso daí e não ser mentiroso, não é verdade? Mas não é assim que funciona, ok? São extremamente mentirosos, tá? São mentirosos, caluniadores, fraudadores, tá? Ok? Outro tipo de podcast também, que eu posso falar aqui, que também provavelmente é prejudicial, indivíduos que promovem algum tipo de manjação de rola. Por exemplo, um podcast religioso. Isso, pronto, para não entrar na questão religiosa, mas, por exemplo, neurocientistas que estão sempre falando contra a pornografia. Olha, a pornografia faz mal, a compulsão na pornografia. Entrou o tema da pornografia, você viu que está recebendo determinados indivíduos que a pornografia é ruim, principalmente quando fala mesmo de pornografia. Porque se ainda fala de mulher, vai pegar mal para eles, mas eles também controlam, tá? Isso eu já falei várias vezes. O objetivo deles é controlar a vida pessoal de um homem para estar ligado a uma mulher ou uma de cada vez. Ou então pagar muito caro para ter uma meretriz. Pronto, ok? Eu já expliquei para você e desde 2011 eu venho mostrando isso para você. Então se eles ficarem falando contra a mulher, pô, esses caras são viados, não, vai pegar mal para eles, tá? Então eles têm que trazer sempre uma degradação em cima da pornografia. Por quê? Porque na pornografia você se liberta do controle deles, ok? Também recomendo você um discurso de manjação de piroca, discurso de manjação de piroca envolvendo a questão da peidofilia, envolvendo neurociência ou qualquer tipo de psiquiatria associado com distúrbios mentais, tá? Com questão de pornografia. Também recomendo você sair fora, que é manjação de rola, tá? Ok? Ok? Vamos lá, aproveitando o tempo. Por exemplo, um podcast, falando aleatoriamente, um podcast que fala a respeito de hackers.
mas não denuncia que existe um esquema generalizado de espionagem, que eles mesmos são envolvidos com isso daí. Sai fora também. Mó mentiroso. Que outra situação? Deixa eu ver. Sobre magia negra, né? Um podcast que está falando a respeito de que sensações que as pessoas têm, sensações estranhas, é que essa pessoa está sendo atormentada por demônios. Mas não tem alguém praticando magia negra nessa pessoa. Não tem alguém espionando e praticando magia negra nessa pessoa. Essa pessoa é atormentada com demônios. É demônios que tem nessa pessoa. Então, isso são distúrbios mesmo. Sai fora disso daí. Estão tudo enganando vocês, tá? Ok? Então, a última conclusão que eu quero colocar para você é que os podcasts, tá? Esses podcasts são financiados para te roubar, para te trapacear, tá? Para te prejudicar e para praticar magia negra em cima de você, tá? Ok?